o mistério do oceano inóspito. Você já parou para pensar por que algumas rotas pelo mundo parecem ser evitadas como se fossem amaldiçoadas? Hoje vamos mergulhar em um dos maiores enigmas dos mares. Por que ninguém menos ou quase ninguém menos se atreve a atravessar diretamente o oceano entre América do Sul e Austrália? Não é só uma questão de distância ou logística. Há algo mais. Algo que envolve tempestades monstruosas, ilhas perdidas, lendas marítimas e até mistérios que desafiam a lógica. Prepare-se para uma jornada épica pelos confins do planeta, onde a natureza mostra sua força bruta e o desconhecido sussurra segredos. No canal Rastros do Medo, vamos explorar cada detalhe dessa travessia impossível. Então, pegue seu colete salva-vidas, ajuste a bússola e venha comigo desvendar esse mistério. O chamado do Oceano Pacífico. Um gigante desafiador. Imagine o Oceano Pacífico. Ele é o maior e mais profundo oceano do planeta, cobrindo mais de 30% da superfície terrestre. É tão vasto que poderia engolir todos os continentes e ainda sobraria espaço. Mas dentro desse colosso azul, há uma rota específica que intriga navegadores, cientistas e aventureiros. A travessia direta entre a ponta sul da América do Sul, como Chile ou Argentina, e a Austrália. São cerca de 10 mil quilômetros de água, uma distância que à primeira vista não parece tão diferente de outras rotas marítimas. Então, por que essa travessia é tão rara? O que torna esse trecho do Pacífico tão temido? Para começar, vamos pensar na geografia. A América do Sul e a Austrália estão separadas pelo que chamamos de Pacífico Sul, uma região que parece desafiar qualquer tentativa de navegação direta. Não é só a distância que assusta menos. São as condições extremas que transformam essa rota em um pesadelo náutico. Mas antes de mergulharmos nas tempestades e correntes traiçoeiras, vamos entender o contexto histórico. Afinal, por que alguém iria querer cruzar esse trecho? Histórias de navegadores. Coragem ou loucura? Desde os tempos dos grandes exploradores como Fernão de Magalhães e James Cook, o Oceano Pacífico sempre foi um desafio. No século XVI, os europeus começaram a mapear essas águas, mas a rota entre a América do Sul e a Austrália nunca foi uma prioridade. Mas por quê? Porque, para os navegadores da época, o Pacífico Sul era sinônimo de perigo. As caravelas frágeis, movidas à vela, não tinham chance contra as forças da natureza que dominam essa região. Pense a respeito. Você está em um barco de madeira, sem GPS, sem radar, apenas com uma bússola e as estrelas para guiá-lo. De repente, você se depara com ondas do tamanho de prédios, ventos que parecem querer arrancar sua alma e correntes que te arrastam para lugares onde nenhum mapa existe. Era exatamente isso que os marinheiros enfrentavam. E mesmo hoje, com toda a tecnologia moderna, essa travessia continua sendo um feito raro. Mas o que exatamente torna esse trecho tão perigoso? Os rugidos dos 40, a fúria do Pacífico Sul. Vamos direto ao ponto. O Pacífico Sul é dominado pelos chamados rugidos dos 40 e furiosos dos 50. Esses nomes não são exagero. Entre as latitudes 40 e 50 graus ao sul, você encontra algumas das condições climáticas mais extremas do planeta. Mas por quê? Porque nessa região não há continentes para bloquear os ventos. Eles circulam livremente ao redor do globo, ganhando força e criando tempestades que podem durar dias, até semanas. Imagine ventos de mais de 100 km por hora, ondas que chegam a 15 metros de altura e um frio que corta até os ossos. Essas tempestades são tão intensas que até navios modernos equipados com a melhor tecnologia hesitam em enfrentá-las. E não é só o vento. As correntes oceânicas, como a poderosa corrente circumpolar antártica, transformam o mar em um verdadeiro liquidificador. Ela é a maior corrente oceânica do mundo, movendo mais água do que todas as outras correntes combinadas. Tentar navegar contra ela é como tentar correr contra uma avalanche. Mas e se você tentar evitar essas tempestades? Bem, isso nos leva a outro problema: a falta de pontos de parada. Diferente de outras rotas marítimas, como entre a Europa e a América do Norte, o Pacífico Sul é incrivelmente vazio. Não há ilhas ou portos onde você possa se abrigar em caso de emergência. As poucas ilhas que existem, como as Ilhas Pitcairn ou a Ilha de Páscoa, estão tão distantes que não oferecem um refúgio confiável. E para piorar, essas ilhas muitas vezes estão envoltas em suas próprias lendas e mistérios. Ilhas perdidas e lendas marítimas. Falando em ilhas, vamos explorar um pouco mais o que há ou não há menos no caminho. A Ilha de Páscoa, com seus famosos moais, é uma das poucas referências no meio do Pacífico Sul. Mas ela está a milhares de quilômetros tanto da América do Sul quanto da Austrália. Chegar até lá exige planejamento extremo e, mesmo assim, a ilha não é exatamente um porto seguro. Suas costas rochosas e a falta de infraestrutura tornam qualquer parada arriscada. E as Ilhas Pitcairn, elas são ainda mais isoladas. Lar de apenas algumas dezenas de pessoas.
Descendentes dos amotinados do navio Bounty, essas ilhas são mais um ponto no mapa do que um destino prático. Há histórias de navegadores que tentaram usar essas ilhas como ponto de apoio, apenas para descobrir que o acesso é quase impossível devido aos recifes e às condições do mar. Mas o que realmente dá arrepio são as lendas. O Pacífico Sul é cheio de histórias de navios fantasmas, desaparecimentos inexplicáveis e até avistamentos de criaturas marinhas desconhecidas. Já ouviu falar do Mary Celeste? Embora esse navio tenha desaparecido no Atlântico, histórias semelhantes circulam no Pacífico. Navios que partem em direção ao sul simplesmente somem, deixando apenas especulações. Será que foram engolidos por tempestades? Ou será que há algo mais? Algo que a ciência ainda não explica? O fator econômico vale o risco. Agora vamos mudar de perspectiva. Talvez você esteja pensando, ok, é perigoso, mas com a tecnologia de hoje, alguém deve estar cruzando essa rota, certo? A resposta é quase nunca. E o motivo não é só o perigo, é também uma questão de dinheiro. Em termos econômicos, essa travessia simplesmente não faz sentido. Pense nas rotas comerciais modernas. Os navios cargueiros preferem rotas mais seguras e eficientes, como passar pelo Canal do Panamá para conectar a América do Sul ao Pacífico, ou seguir pela costa da Austrália até os portos asiáticos. A travessia direta pelo Pacífico Sul não oferece vantagens comerciais. Não há mercados significativos no meio do caminho. E o custo de enfrentar as condições extremas, incluindo combustível, manutenção e risco de perdas, é simplesmente alto demais. E para os velejadores de aventura, bem, mesmo eles pensam duas vezes. A travessia é tão exigente que requer barcos especialmente projetados, tripulações altamente treinadas e meses de preparação. E mesmo assim, o risco de falha enorme. Em 2018, a regata Golden Globe Race viu vários competidores tentando circunnavegar o globo pelo Pacífico Sul. Muitos abandonaram devido às condições insanas. Um deles, o velejador Suzy Goodall, enfrentou uma tempestade que virou seu barco de cabeça para baixo. Ela sobreviveu. Mas a história mostra como essa região não perdoa. O papel da tecnologia. Uma falsa segurança? Você pode estar se perguntando. Mas e a tecnologia moderna? Satélites GPS e navios de aço, isso não torna a travessia mais fácil. Sim e não. A tecnologia ajuda, mas não elimina os desafios. Satélites podem prever tempestades, mas não podem pará-las. Navios modernos são mais resistentes, mas ainda podem ser danificados por ondas gigantes. E o aparelho GPS? Ele te diz onde você está, mas não te salva quando seu barco está sendo engolido por uma tempestade. Além disso, há o fator isolamento. No meio do Pacífico Sul, você está a milhares de quilômetros de qualquer ajuda. Se algo dar errado, um motor quebrado, uma vela rasgada, uma lesão a bordo, não há helicóptero de resgate ou navio próximo para te salvar. O tempo de resposta para um resgate pode ser de dias até semanas. E, em um ambiente onde cada hora conta, isso pode ser fatal. Curiosidades que alimentam o mistério. Vamos adicionar mais uma camada a essa história. Sabia que o Pacífico Sul é uma das regiões mais inexploradas do planeta? Mesmo com toda a nossa tecnologia, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo desse oceano. A Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, fica no Pacífico, e há áreas inteiras que nunca foram mapeadas com precisão. Quem sabe o que está escondido lá embaixo? Criaturas gigantescas, naufrágios esquecidos, ou algo que desafia nossa compreensão? E tem mais. O Pacífico Sul é conhecido por anomalias magnéticas. Em algumas áreas, as bússolas simplesmente enlouquecem, apontando para direções erradas. Isso já causou confusão em navegadores, mesmo em tempos modernos. Será que essas anomalias são apenas fenômenos naturais ou há algo mais estranho acontecendo? Outra curiosidade fascinante é a presença de microplásticos. Mesmo em uma região tão remota, cientistas encontraram partículas de plástico flutuando no Pacífico Sul. Isso mostra como a humanidade já deixou sua marca, mesmo em lugares onde quase ninguém vai. Mas também levanta a questão: se o lixo humano chegou tão longe, o que mais pode estar escondido nessas águas? O lado humano. Histórias de quem tentou. Para tornar essa jornada ainda mais real, vamos falar de pessoas que enfrentaram o Pacífico Sul. Além de Suzy Goodall, há outros aventureiros que desafiaram essas águas. Em 1968, Bernard Moitessier, um lendário velejador francês, participou da primeira Golden Globe Race. Ele navegou pelo Pacífico Sul e descreveu a experiência como dançar com a morte. Suas memórias falam de noites sem dormir, ondas que pareciam montanhas e um silêncio assustador entre as tempestades. Outra história impressionante é a de Jessica Watson, uma australiana que aos 16 anos completou uma circunnavegação solo em 2010. Ela enfrentou o Pacífico Sul
e relatou momentos em que achou que não sobreviveria. Suas palavras são um lembrete do quanto essa região pode ser implacável. O oceano não se importa com quem você é. Ele só quer te testar. Essas histórias humanas nos mostram que a travessia não é só uma questão de técnica ou equipamento, é uma batalha mental, uma prova de coragem e resiliência. E mesmo para os mais experientes, o Pacífico Sul é um adversário formidável. Por que isso nos fascina? Agora, vamos refletir. Por que essa travessia impossível nos atrai tanto? Talvez seja porque ela representa o desconhecido. Em um mundo onde quase tudo foi mapeado, fotografado e postado nas redes sociais, o Pacífico Sul permanece como um dos últimos grandes mistérios. É um lembrete de que a natureza ainda tem segredos e de que nós humanos não controlamos tudo. Além disso, há algo quase místico nessa região. As lendas de navios fantasmas, as histórias de exploradores que nunca voltaram, as anomalias que desafiam a ciência, menos tudo isso alimenta a nossa imaginação. É como se o Pacífico Sul fosse um portal para outro mundo. Um lugar onde as regras normais não se aplicam, o chamado do desconhecido. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo Pacífico Sul, mas o mistério permanece. A travessia entre a América do Sul e a Austrália é evitada por bons motivos. Correntes implacáveis, tempestades devastadoras, isolamento total e um custo que não justifica o risco. Mas mais do que isso, é uma rota que desafia nossa coragem, nossa tecnologia e até nossa compreensão do mundo. No canal Rastros do Medo, nós adoramos explorar esses enigmas que nos fazem questionar tudo. Se você gostou dessa viagem pelos mares mais perigosos do planeta, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de ir, confira outro vídeo incrível que está aparecendo na tela agora mesmo. É mais uma história cheia de mistério e adrenalina, feita especialmente para você. Até a próxima, e cuidado com as águas profundas.